Porque eu não tive nada de bom na minha vida por buscar prazer. E eu acho que a grande maioria das pessoas que se sucederem em alguma área, só tendo prazer, elas não conseguiram ter nada. E eu acredito muito nisso. Porque o nosso sistema natural de espécie humana é ser hedonistas, né? É ser em busca de prazer, em busca de ter prazer ou fugir da dor. Esses são os mecanismos naturais da espécie humana. Só que isso também garantiu a sobrevivência. Como espécie humana, no passado, se você não saísse para caçar um animal, você ia morrer. Se você não saísse para caminhar jornadas de uma média que estima-se que a gente andava entre 15 e 17 km por dia, andando todos os dias em busca de alimento e água, a gente morria. E se a gente encontrasse, confrontasse com um predador, a gente também morria. Então, para o nosso organismo, muitas das vezes, para os nossos genes, a gente está meio que vivendo na mesma circunstância de sobrevivência, só que tem muito prazer em volta. Entendi. Porque não era, por exemplo, para a gente ficar rodando ali o scroll da tela do celular até as 2 da manhã. E a galera, às vezes naquela plataforma ali que a gente já sabe, tá ali e às vezes o pessoal comenta: nossa, eu tô aqui vendo esse vídeo 3 da manhã, né? Nos meus rios, enfim, em outras cenas ali. Eu não posso fazer nada por eles. O que eu posso fazer é o que eu tô fazendo aqui. Você entendeu o ponto dele, Rosa? Muito que eu bom. achei muito bom. Então, os antepassados, né? Eles andavam muito mais porque eles tinham que caçar e os prazeres deles eram mais momentâneos. Porque o que era o prazer para um antepassado nosso? Era comer, caçar e comer. Isso Exatamente. era um prazer. Então era um prazer em menos quantidade de vezes no dia, digamos assim. Certo? Hoje em dia, a gente teoricamente anda muito menos, ou seja, exercita-se muito menos, né? E é bombardeado de prazer, seja alimento, seja prazer de tela de celular e afins, né? Exatamente. E é o mesmo corpo, é o que você falou. É o mesmo corpo, né? Exatamente. A evolução não nos mudou. não nos mudou. Fala, ó, a gente não ganhou um pulmão a mais, não ganhamos um coração a mais, não ganhamos um cérebro a mais, não ganhamos nada de diferente deles. Nós temos uma capacidade cognitiva melhor, porque nós temos a fala, nós temos o entendimento sobre essa fala, só que a gente aprendeu essa fala quando a gente é criança. Por isso que quem é uma criança que foi para outro país, ela sabe falar outra língua. Um amigo seu que foi lá com 5 anos para outro país, hoje ele nem sabe falar português. Por quê? Porque ele desaprendeu a língua nativa dele. Mas isso é o aprendizado que ele ficou praticando, é o mesmo comportamento, é o hábito. Nossa espécie, basicamente, não mudou. O que a gente mudou e falou, é isso aqui. Isso a gente não tinha. Esse mundo a gente não tinha. Exatamente. E isso, para os nossos genes, isso é quase incompatível. Ele fala, cara, seu prazer deveria estar sendo comer uma maçã. Deveria estar sendo, cara, comer uma blueberry. Tipo 10 que você achar na natureza. Você disputar ali a carne podre que uma hiena deixou. Você ia conseguir comer isso. Hoje você abre o aplicativo e você pede o que você quiser. Literalmente, ainda mais a gente mora em São Paulo, a gente pede o que a gente quiser na internet. A qualquer hora ainda. A qualquer hora. Eu queria também ver pelo lado do curto prazo e longo prazo, né? Talvez o homem das antigas, né? O homem paleolítico, o caçador-coletor, ele vivia muito mais pensando no curto prazo, certo? No sentido de, pô, agora eu tenho que me mover para caçar, senão eu vou morrer de fome. Com certeza. Certo? Hoje, o nosso curto prazo é muito mais relacionado com você comer um bolo ou você ir entrar na tua rede social e ver um vídeo de um cachorrinho, aquilo te alegrar. Então, aonde que eu quero chegar? Quando a gente quer, por exemplo, ter um corpo estético, um corpo bonito, um corpo que a gente julga ser o corpo saudável, é uma coisa que ela é muito ligada ao longo prazo, né? Se eu for hoje na academia e passar 8 horas lá fazendo exercício físico, não vai mudar nada no meu corpo. Então eu não vou ter essa recompensa instantânea. Exatamente. Como que se dá isso na nossa cabeça pra gente trabalhar de uma maneira que a gente consiga enxergar isso de uma maneira mais natural e positiva? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Seria adiar a recompensa, né? Exato. Eu falo pra todo mundo que eles adiam a recompensa. E todos nós já adiamos essa recompensa. Sabe quando? Quando a gente trabalha 30 dias, a gente recebe só no final desse tempo.
Verdade. Pra nós é muito racional entender isso, porque como eu falei, a gente vai aprendendo isso desde criança, a gente vai entendendo o que é isso. O sistema já tá... Exato. O próprio podcast, né? A gente tá aqui há 11 tá um ano, meses, 11 meses tal, pra conseguir remando. Inscritos, exato. E é um... Migalha de migalha. Exatamente. Até bem devagar, Exatamente. Então, justamente, esse adiar a recompensa, muitas vezes, ele é muito... Você vai ter que ter muito mais racionalidade e conscientização sobre aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Como é que você vai ter uma racionalidade nesse esquisito? Você tem que dar motivos. Você tem que dar um monte de motivos. Tipo, por que vocês continuam com o podcast nesses 11 meses? Porque tem um projeto de crescer, de chegar a novos de a gente patamares. ganhar dinheiro com isso, né? Um dinheiro legal. Mas toda hora vocês reafirmam isso. Pessoas, Total. Né? Exato. Conhecer pessoas bacanas, papos legais com... Obrigado. Eu entendi o seu ponto. A gente, vamos supor que a nossa meta seja 100 mil. Para chegar nos 100 mil, a gente tem que chegar nos 50. Para chegar nos 50, a gente precisa chegar no 25, no 100, no 10. E chegou no 1000. Exatamente. As pessoas deveriam pensar a mesma coisa com o corpo, né? Exatamente. Só que elas pensam no quê? Elas não observam, elas não dão o quê? Feedback positivo pelas mesmas. Então elas não mostram as evidências que aquilo está sendo recompensador. Então você falou, né? Pô, vou ficar 8 horas na academia. Aí o que acontece? Você fica todo ferrado. Você fica com dor. Às vezes você pode ter, né? Tem um... Eu não vou lembrar agora o nome específico, mas quando você gasta, você... faz excesso da musculatura, seu rim ele começa a entrar em falência por causa de um excesso de quebra de proteína. Né? Não estou falando de um caso muito extremo, né? Como umas pessoas já passaram por isso, mas é um caso muito extremo. Mas vamos supor que seu corpo não vai mudar em 8 horas ali. Exato. Seu corpo vai mudar, às vezes, com 30 minutos, pegar essas 8 horas e transformar ela em 30 minutos durante 16 dias. Total. Você tem alguma mudança. Eu duvido se a pessoa fizer um treino todos os dias por 30 minutos, 16 dias, fizer minimamente uma boa hidratação, minimamente dormir bem, minimamente comer bons alimentos, se ela não tem uma mudança estrutural depois de 16 dias. Só que o que é desafio? Ela vai ter que manter depois. A história que eu sempre falo para o meu paciente, eu nunca pergunto para ele qual é o seu objetivo. Porque para mim o objetivo é como se para sua cabeça assim, cheguei, concretizei e não preciso mais fazer. Eu tenho o objetivo de perder 10 quilos até o final do ano. Pode ser que você perca. Mas e aí? E depois desses 10 quilos? O que você vai fazer? Porque você não sabe o que fazer. Você não tem repertório comportamental para saber o que deve fazer porque você não aprendeu durante a jornada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa do que a gente volta para o sistema brasileiro, às vezes de questão de parte financeira. Beleza. Recebi ali R$2.000. Beleza, eu vou gastar R$1.999. Me sobra R$1. Puta, gastei muito. Não, mas espera aí. E se eu não gastar nisso? Isso aqui é bom. Não, vou guardar 200. E aí, isso daí vai levando... Porque depois de um ano, às vezes ele tem, sei lá, 2.000. 2.000 e pouco. Tô dando um número de dinheiro, né? Porque as pessoas é mais fácil elas entenderem a questão do valor, da moeda. Mas para o nosso corpo também tem a mesma moeda. Existem moedas no nosso organismo que é o nosso nível de energia. Todo mundo quer ter mais energia, todo mundo quer ter mais foco, todo mundo quer ter mais produtividade, concentração. Mas ninguém está disposto de sofrer o preço que se paga por isso. O que é o preço que se paga por isso? Chegar para os amigos que estão... vamos sair. Beleza, vamos sair. A gente vai chegar às 9. Beleza, chegou às 9. 10h30, você falou, galera, eu vou vazar. Mas a gente vai ficar aqui até no mínimo às 2. Aí você fala, mas eu não vou ficar. E aí a galera às vezes não entende. Só que, lembra que eu falei? Você não consegue mudar o ambiente. Você consegue mudar alguma coisa em nós mesmos, que é o que a gente tem controle. Cada um de nós. Então, essa volta à sua pergunta, adiar nossa recompensa é a parte mais difícil, porque o nosso mundo nos bombardeia de recompensa. Não sei nem se pode falar essa palavra, né, hoje em dia, mas nos recompensa, né, com muito estímulo a curto prazo. Cara, é rodar. A galera não consegue ficar mais... Meus vídeos às vezes tem 1,5 minutos, e eu sei que a galera não vai ver até o final. A galera vai ver os vídeos de 15 segundos. E a gente mesmo, eu entendendo... Eu, às vezes, me pego nessa aí. Só que eu até falo com o meu... Eu tenho psicólogo, né? Eu falo até com o meu psicólogo. Eu falo, eu percebo isso, eu já me tiro dessa. Eu não deixo eu entrar nesse looping. Qual loop? De ficar triste que ninguém viu?
Não, de ficar. Esse looping. Que esse é o pior looping. Sim. E aí, quando você para pra ver, passou 50 minutos. Você fala, cara. Só que sobe numa esteira e vê quanto tempo passa 50 minutos. Nossa. Vê como é que rola 50 minutos lá. Minuto passa a demorar. Exatamente.